Olá, aqui é a Keila e continuando aqui a minissérie sobre detalhamentos e anotações, neste vídeo veremos como realizar as legendas dentro do Revit. Caso você ainda não seja inscrito no canal, eu peço para que clique no botão abaixo para se inscrever e você pode também estar curtindo, compartilhando e também comentando neste vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Então, vamos lá! Eu estou aqui com este projeto aqui aberto, que está disponível no link abaixo para o download, e aqui a gente vai estar focando agora na parte de detalhamento em legendas e depois também até mesmo a gente está controlando a modelagem através de tabelas. Esse projeto ele é uma continuação de projetos que a gente já mexeu em vídeos anteriores, então caso você ainda não tenha visto, eu vou deixar o card e também o link abaixo para que você acompanhe, e o foco também aqui não vai ser a modelagem. Se você quiser estar acompanhando a modelagem, eu vou deixar também recomendações de playlists que você pode estar acompanhando para ver a modelagem, que a gente não vai modelar. Então vamos lá. Eu vou estar começando com a legenda porque tem situações em que, por exemplo, aqui na cozinha, esse ambiente cozinha, se eu utilizasse isso daqui, representação de piso, de parede, de teto, o losanguinho que está mais é o rodapé, né? Por exemplo, é utilizado o piso do tipo 2. Aqui na cozinha não tem rodapé por algum motivo, então é tracinho. E aqui a parede, por exemplo, é uma parede de meio fio, metade cerâmica, depois pintura, e vai ser o código 4, por exemplo. E aqui vai ser o forro de... aqui número 1, forro de gesso com pintura branca. Acho que eu vou fazer o número 3 aqui, vai. Daí, isso daqui, né, do piso do tipo 2, do não ter o rodapé, de ter a paredinha do tipo código 3, ou ter aqui o forro desse código, ou então se eu jamais uso esse código, editar rapidamente isso daqui. Aqui eu vou entrar rapidamente para editar, porque acho que o mais comum de talvez acontecer é não existir. Ai meu Deus, esbarrei errado. Aqui não existia este daqui, eu vou deletar ele, só que daí eu vou selecionar este daqui, vou dar setinha do teclado, toquinho, 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 esquerda, 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 e esse aqui eu vou toquinho, 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 trazer aqui mais pra direita. Pelo mesmo motivo, se você não usa volume, usa perímetro, dá tab, tab até pegar este daqui, daí você editaria a label, editaria a legenda, e colocaria, por exemplo, perímetros e removeria o volume, né, como assim seria perímetros pra cá, daí volume para cá para fora, por exemplo, se de repente essa informação é mais relevante para você. O sample é somente um exemplo. Se você quisesse escrever o que você quisesse aqui, poderia, mas geralmente eu coloco, por exemplo, perímetro, coloco dessa forma aqui em metros, daí eu poderia colocar, por exemplo, um preview para ver a diagramação, para ver se cabe. Daí beleza. Eu posso carregar no projeto e fechar. Ele pergunta, quer salvar? Não, não quero salvar, eu só queria editar rapidamente e vou substituir, vou dar overwrite nessa versão existente aí. Sobrescrevi, é isso aí. Agora, se eu quisesse fazer a legenda disso, e não somente disso, né? Vamos supor que também eu fiz aqui uma anotação que é uma região rachurada, uma fillet region. Então, essa região rachurada, essa região preenchida com rachura, eu poderia estar selecionando ela, e na caixinha Draw, a caixinha de desenho, eu posso desenhar com retângulo, e desenhando com retângulo nessa regiãozinha aqui, por exemplo, daí essa região tinha um tráfego maior, daí eu vou rachurar ela com um sólido vermelho aqui, e vou dar check verde, porque aqui o pessoal tem que reparar só essa regiãozinha aqui depois. Nossa senhora, né? Deixa eu mexer só esse sólido vermelho, que eu não gostei muito dele. Eu vou editar e vou colocar diagonal vermelho. Vou duplicar. Vou fazer aqui diagonal vermelho. Diagonal. Opa, digita certo, daí ok. Aqui, beleza. Onde aqui não vai ser solid fill, vai ser uma diagonal. Vai ser aqui mesmo. E aqui ele vai ser um vermelho mais escurecido, ok? E atrás dele eu não queria mascarar, então vou tirar essa máscara, essa região mascarada que tem aí. Daí beleza, daí ok? Daí ele fica aqui desta forma, então, rachurado nessa regiãozinha. Agora, se eu quiser fazer a legenda, falar que isso aqui é troca, é reparo, que isso daqui, essa bolinha, esse triângulo quadrado é representação de um revestimento, e também se eu tivesse um detalhamento feito em AutoCAD e eu quero gerar uma legenda com base nela, então legenda é uma vista que aparece no navegador de projeto, você pode pedir aqui em cima a legenda, ou então, aqui embaixo, você pode dar botão direito do mouse em cima da legenda e pedir aqui
também você pode estar pedindo uma nova legenda ali, New Legend no Revit inglês. Daí se eu pedir uma nova legenda, eu vou fazer primeiro a legenda de revestimentos, legenda de acabamentos. Então vou colocar aqui legenda revestimentos. Eu vou pedir para lembrar, né? Senão você qualquer coisa vê os vídeos anteriores da playlist de detalhamento. Lembrar que aqui tudo que a gente coloca de detalhamento, texto, cota, anotação, etc., ele obedece a essa escala. Então, se você vai fazer uma legenda dessa vista para essa escala, então justamente antes de fazer, de preferência, deixa ele na mesma escala. E se não tiver um para 75, tem aqui o custom, tem a customizada, a personalizada, onde você pode colocar aqui 75. Daí, ok. Nessa legenda de revestimentos, eu vou comentar que obrigatório não é não, mas eu acho mais fácil enxergar o texto primeiro e desenhar as linhas de detalhe ao redor do texto, só para saber mais ou menos a distância que eu tenho que desenhar as linhas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou fazer tudo com 2 milímetros, eu vou fazer sem a chamadinha, né? Eu vou só desenhar texto mesmo. E eu vou clicar para começar a digitar, que isso aqui é uma legenda de revestimentos. Daí, perfeito. Daí, começa geralmente pelo piso, né, de revestimento piso. Daí eu vou copiar ele algumas vezes. Vou até brincar aqui com o espaçamento. Vou copiar daqui mais ou menos para cá uns 50. Daí, então, esse daqui, vou copiar aqui. Copiar múltiplas vezes. Daí, com copiar ligado e múltiplo ligado, vou copiar para aqui para baixo. Vou copiar um Enter. Daí, mais para baixo, também um Enter. E mais para baixo aqui, um Enter, e assim por diante, quantas vezes você precisasse, daí perfeito. Aqui eu já mantive o mesmo espaçamento. Aqui eu vou colocar piso, por exemplo, vai ser laminado. Opa! Piso laminado, daí colocar ali o código da cor, né, o revestimento, daí piso cerâmico, daí assim por diante, daí, por exemplo, 50 por 50, daí porcelanato. Daí você pode escrever ali porcelanato, escrever até mesmo a cor, né? Por exemplo, é branco. E aqui, depois de colocar piso, né? Eu vou colocar reticência aqui, mas você poderia detalhar todos os pisos. Também a gente teria aqui a legenda das paredes. Paredes. Daí você poderia estar escrevendo que, por exemplo, é de pintura branca, que é cerâmica, daí assim por diante, por exemplo, parede de cerâmica, daí colocar, por exemplo, que é de 40 por 40, daí assim por diante eu poderia colocar aqui o forro, daí forro ali de gesso acartonado com pintura branca, né, gesso aqui. E assim por diante você poderia colocar, esse aqui vai ser, opa, eu vou copiar para cá. Mas você poderia terminar de digitar e desenhar com linha de detalhe. Aqui na anotar, desenhar linha de detalhe. E vou desenhar aqui, eu inclusive vou utilizar o comando TL de Finlines para ativar ou remover, né? Colocar ou remover o peso gráfico. Aqui eu quero deixar ele apagado, né? O Finlines aqui, Finlines, linhas finas, aqui sem estar com ele ativo. Daí, dessa forma, eu consigo ver, por exemplo, se estou desenhando com linha fina, com linha mais espessa. Porque se eu pegar o Wide Lines, por exemplo, repara como é que ele fica aqui bem, exatamente, super mega grande. E se eu quisesse desenhar aqui com Medium Lines, linhas finas ou linhas médias, eu vou desenhar aqui. E daí já vou ajustar que este daqui eu queria que ficasse mais para o meio, talvez mais aqui. E este de cima eu queria trazer mais para pertinho, por exemplo, 50. Daí, perfeito. Daí eu posso também sair copiando ele, conforme a necessidade. Letra C, letra O de copy. Vou copiar daqui, de onde está. Por exemplo, vou copiar aqui para baixo. Vou copiar aqui para baixo aqui. Vou copiar aqui para baixo aqui. Podia copiar mais vezes também. Aqui, por exemplo, mais uma vez aqui de 0,5 para manter a mesma distância. Esse aqui, inclusive, acho que eu já vou editar para ficar de mesmo tamanho a distância. E assim por diante, eu poderia sair copiando quantas vezes fosse necessário. Se for selecionar esses dois, vou copiar daqui para cá e daqui para cá também. Ok. E também eu poderia selecionar essa linha, vou copiar aqui para dentro, daqui para cá, por exemplo. E eu sairia desenhando, pensando bem, acho que vou querer esse aqui para baixo aqui. E eu vou trazer toquinho mais para cá, talvez um redondo para cá.
e eu desenharia aqui tanto o formato quanto também colocaria o texto ali dentro. Vou pedir aqui a linha de detalhe, vou usar então a bolinha, e esta bolinha eu vou desenhar com espessura 1. Vamos lá. Daí eu vou desenhar aqui com espessura 1 essa bolinha, vai ser daqui, por exemplo, fazer com 22 ou com 20. Fazer com 20, ok. Daí eu vou trazer este mais aqui. E eu vou copiar este texto para cá, letra C, letra O de copy, e vou já deixar aqui 01, por exemplo. Só para ficar mais fácil de eu copiar. Aliás, é mais aqui embaixo, né, que isso aqui é o título. Então vamos lá, mais ou menos aqui, e esse texto mais ou menos aqui. Daí eu tô selecionando, tô dando setinha do teclado, toquinho, toquinho, toquinho. Daí perfeito, eu posso copiar ele várias vezes aqui para baixo, né? Copiar, letra C, letra O de copy. Eu posso copiar daqui para baixo, daí piso aqui também, daí eu acho que já começava aqui parede. Parede eu vou deletar esta bolinha, porque parede já é outro símbolo, é o triângulo. Então aqui na aba anotar, vou pedir de novo DL de Detail Line, linha de detalhe. E na caixinha Draw, caixinha de desenho, vou selecionar aqui o polígono, que é desenhado pelas pontinhas, polígono inscrito, e com ele selecionado é um polígono de 3 lados, afinal é um triângulo. Daí eu coloquei 3 lados ali. E posso desenhar ele aqui então onde ele vai ficar, acho que vai ser mais ou menos aqui. Vou dar Tab, clica, selecionei, toquinho, toquinho, acho que mais para baixo, e esse texto aqui também, ok. Daí desenhei, agora vamos copiar mais uma vez, copiar daqui para baixo, que aqui já começava o forro. O forro é um retângulo, então estou selecionando esse texto, vou copiar aqui para baixo. Daí perfeito, eu vou desenhar aqui na caixinha de anotar, vou pedir a linha de detalhe, Detail Line, e vou selecionar aqui o polígono circunscrito, é o polígono de 4 lados, é um quadrado, que eu vou desenhar daqui para onde ele vai aqui para cá. Vou só dar uns toquinhos aqui, setinha, setinha, para encaixar aqui o texto, e vou copiar este aqui para baixo, por exemplo. Daí eu já voltaria aqui consertando. Esse aqui é o 2, né? Esse aqui é o 2 aqui também. Opa, digita. Vamos lá. 2. Aqui é o 2 e o 3 aqui. Daí eu vou consertar aqui. Ai, meu Deus, eu cliquei sem querer e converti a cota, deletei. Aqui eu vou 2 e aqui é o 3. Ok. Perfeito. Agora, eu poderia também formatar, por exemplo, aqui, pensando bem, eu queria as linhas mais fininhas também, né? Essas aqui, essa daqui também, e esse aqui eu vou desselecionar com Shift pressionado. Ao invés de Medium Lines, vou deixar elas mais espessura 1, por exemplo. E essa daqui, por exemplo, vai ser a espessura 2. E esse 2, ou será que 3? Acho que vou deixar todos esses aqui na espessura 3. Daí dá para mudar o estilo da linha depois, então. Daí dá essa pequena diferença no peso das linhas. E se eu quiser cortar é o bisturi, é o SLG Split. Split, então, dividir elemento no Revit em português. Daí eu pedi dividir elemento, eu posso até mesmo fazer este daqui, de deletar o segmento interno. Né? Deletar o segmento interno, onde eu posso pegar essa linha, dividir, por exemplo, aqui, perfeito. Aqui também, vou dividir daqui para cá, né? Cliquei de onde começa até onde termina o corte. Aqui eu só vou cortar aqui e vou dar delete. Daí beleza. Daí já, isso se fosse aqui desta forma. Se fosse contínuo, eu poderia deletar, por exemplo. Delete, clica aí delete, tem o botão do delete, mas acho que todo mundo aperta o botão delete do teclado mesmo. Daí joia. E eu posso usar o estender, se fosse aqui a referência, e eu vou estender para cá. Daí perfeito. Agora, fora isso, a gente, além dessa legenda, claro, a gente poderia trazer uma legenda de AutoCAD. Aliás, até mesmo se essa legenda já estivesse pronta no AutoCAD. Então, por exemplo, se a legenda ela está criada aqui no Project Browser, maisinho, menuzinho, fecha e abre a pastinha. Tá aqui essa legenda. Então, eu vou criar mais uma legenda. Vou dar botão direito e vou criar mais uma New Legend. Daí aqui eu vou falar que é um diagrama que eu tenho, que eu vou trazer aqui. Esse diagrama, aqui a escala dele, eu geralmente apresento ele ou 1 para 50 ou 1 para 25. Eu vou deixar 1 para 25 aqui e vou dar o OK. Daí aqui eu vou trazer um desenho de AutoCAD, que é este daqui. Eu vou deixar ele disponível para download também. Daí esse diagrama, na verdade, nem sequer é deste projeto, é de um outro projeto. É um diagrama aqui do quadro,
É um diagrama trifilar. Mas igualmente daria certo se você tivesse ali a legenda de revestimento, igualmente daria certo se você teria ali uma legenda de acabamentos, qual que é a sequência de execução também, né? Um diagrama de montagem também. Daí qualquer legenda, qualquer diagrama, qualquer AutoCAD que você tenha pronto desse detalhamento, você pode estar trazendo, pode estar aproveitando ele dentro do projeto. Quando é realizado isso, ou é feito em vista de legenda, ou é feito em vista de desenho, né, de drawing, de detalhamento. Aqui a gente vai fazer aqui na legenda, aqui na aba inserir, eu vou estar trazendo e importando o CAD, import CAD, que eu quero as linhas dele fisicamente aqui dentro. Daí eu selecionei o diagrama, embaixo eu vejo aqui que as cores dele tanto faz, eu posso preservar, trazer preto e branco. Eu vou forçar black and white, mas poderia ser a cor que você desejasse. Os layers pode trazer todos, é um arquivo bem levinho este daí. Import units, geralmente ali eu desenho metros, então só por isso eu deixei metros, é a unidade em que foi feito o AutoCAD. O posicionamento pode ser deixar alto centro para centro, e aqui eu vou corrigir linhas que sejam ligeiramente fora do eixo também. E eu vou abrir. Eu vou trazer esse AutoCAD, deixa ele carregar, processar, abrir. Assim que ele processar, carregar, abrir, se você quiser mexer, converter ele em linhas do CAD, converter ele para linhas do Revit, mudar as linhas também. Daí, nesse caso, você poderia até mesmo explodir. Daí Full Explode, inclusive, explodir por completo. Se explodir por completo não vai dar boa, então não faça isso, mantenha em CAD, só que daí você vai consertar o CAD para trazer ele certinho aqui para dentro. Porque eu convertendo ele, repara que eu posso selecionar todas as linhas. Daí eu vou aqui no funil de filtro e vou selecionar somente Check None e pegar as linhas. E com essas categorias de linhas selecionadas ok, eu vou agora estar passando eles para um estilo somente de espessura 1, por exemplo. Daí, dessa forma, agora todos eles são de linhas do Revit, não aquela linha det, alguma coisa que estava ali do AutoCAD. E agora eu vou dar 2 vezes a letra H. HH, vou esconder temporário. Por que agora? Agora tem que também passar os textos. Esse texto, deixa eu só ver como é que está aqui dentro do Edit Type dele. Porque dependendo, eu iria passar para um texto que eu já tenha. Mas esse daqui, senão, eu posso pensar em converter esse daqui de 1 milímetro, que eu vou preferir converter. Converter seria, eu vou selecionar este daqui, que eu estou vendo aqui, e este nome esquisito que veio aqui pelo AutoCAD, eu vou dar rename, vou renomear, e esse daqui vai ser o Arial 1 milímetro. Vai ser Arial de 1 milímetro. É de 1 mm, daí ok. E aqui eu vou só checar, vai ser black, vai ser preto, vai ser transparente atrás dele, vai ser Arial de 1 milímetro, ok, perfeito. Esse aqui eu mudei, repara que o vizinho dele também mudou. Eu vou selecionar todos esses aqui para ver se todos eles, fiz uma janelinha de seleção, tem mais de um tipo selecionado. Eu vou tirar aqui o Detail Item e ficar só com Text Note. Daí aqui eu vou ficar só com esses text note de Arial 1 milímetros. Como eu já fiz, para controlar, vou dar HH, esconder temporário. Daí ficou isso daqui. Isso daqui, ó, meu Deus, isso aqui é uma bolinha, é uma representação gráfica. Isso aqui pode até ficar, mas eu vou esconder. Vou selecionar todos esses aqui. Vou selecionar todos esses, só para, no entanto, não largar esse detalhe com esse nome estranho. Eu vou falar que isso aí é uma dot, é uma bolinha. Então, vou Edit Type, vou renomear, que é um fillet dot, é uma bolinha preenchida. Vou chamar isso aqui de fillet dot, uma bolinha preenchida. Deu ok? Que ela vai ser sólida, pintadinha de preto, e é isso mesmo, ok. Esse aqui é igual fillet dot e fillet dot. Tá ok. Vamos lá. Eu vou pegar todos esses itens de detalhe e agora vou HH, esconder temporário. Na sequência, tenho esse texto aqui que, deixa eu só ver dentro do Edit Type qual que é o tamanho dele. Ele aqui é de 2 milímetros, então na boa, 2 milímetros Arial, esse texto eu já tenho, né? Daí eu vou selecionar ele e vou mandar para o meu 2 milímetros Arial. Ok, HH. E esse daqui? Esse de cima. Esse daqui, deixa eu só ver aqui dentro. 2 milímetros Arial. Eu vou passar ele então para o 2 milímetros Arial que eu já tenho. Ok, daí perfeito, HH. E este daqui, deixa eu só clicar nele. Deixa eu só ver dentro do Edit Type. 1.4 eu acho que eu não tenho, né? Se eu tivesse eu já passava. Senão eu vou renomear. Nesse meu caso vai ser Arial de 1.4 milímetros. Daí ok. Daí ok. Daí na sequência HH.
E este daqui, eu cliquei, é Arial de 1mm, Arial de 1mm, Arial de 1mm, Arial de 1mm, e já tá certinho. Se eu pegar e dar HH e já terminei tudo, daí na sequência HR, Height Reset, ele já volta aqui. E eu já tô com ele convertido para a linha do Revit e texto do Revit. Tanto que eu poderia, por exemplo, se quisesse essas linhas aqui, selecionar e passar ele para ser de espessura maior, né, por exemplo. Daí tá azul porque eu tô com ele selecionado. Eu posso desselecionar, daí pegar todas essas caixinhas aqui e deixar, achei que esse 5 ficou tão grande, mas eu podia selecionar essas, selecionar, por exemplo, essas outras aqui, funil de filtro, e ficar somente com as linhas, texto não. Tô achando que eu peguei linha mais aqui, peguei, então vou desselecionar com Shift pressionado, vou remover da minha seleção só essa regiãozinha aqui. Daí perfeito, selecionei e vou testar trocar o estilo. Se fosse espessura 4, será que fica mais facinho de enxergar? Daí perfeito. Daí tanto eu posso mexer na linha, como eu poderia pegar e mexer aqui no texto também. Vai que esse texto, ele era bem maiorzão desse jeito, né? Aqui não, eu vou deixar esse texto aqui. Aqui eu fiz com esse tipo de diagrama, igualmente daria certo você trazer, importar e converter do AutoCAD um detalhamento qualquer que você tenha. Podia ser de um detalhe consultivo, podia ser um encaixe de marcenaria e assim por diante. Agora, e também até mesmo a tabela de revestimento que a gente acabou de fazer aí. Um outro tipo de legenda, vou dar botão direito e pedir uma nova legenda. Daí eu vou dar o OK, aqui vai ser nessa escala 1 para 25 então. Aliás, eu deixei na escala 1 para 75, deixa eu só conferir. Deixei 1 para 75. Então aqui eu vou voltar para essa legenda que eu dei OK. E aqui eu vou fazer também a legenda ali de componentes da construção. Eu vou fazer uma legenda de componentes. Legenda de componentes. E nessa legenda de componentes eu cliquei e dei F2 para renomear. E tanto aqui então eu vou começar a estar usando uns outros elementos que a gente tem aqui na Annotate. Por exemplo, ali na planta eu usei um Fillet Region, uma região preenchida, onde eu poderia desenhar daqui para cá, determinar que vai ser o diagonal vermelha. E daí, inclusive essa caixinha, ela tá de Invisible Line, se não fosse esse estilo você pode trocar. Eu vou dar check. Ele já preenche aqui, e eu poderia colocar um texto aqui do lado, por exemplo, reparar revestimento. Daí eu poderia estar realizando dessa forma. Outra coisa que eu posso estar fazendo na legenda de componentes seria aqui na aba Annotate, também além da região de rachura, eu poderia estar usando os componentes aqui. Por exemplo, o componente de detalhe repetitivo. Além do componente normal e também legenda aqui, componente de legenda, né? Como assim? Vamos lá, eu tenho aqui o Detail Component, componente de detalhe, que ele carimba só um detalhezinho aqui, né? Ou só este detalhezinho para cá. Opa, acho que tá de ponta cabeça, barra de espaço, acredito que era nesse sentido aqui. Tem aqui essa telha aqui metálica. Só que ao invés de fazer uma só delas, vou dar ESC, aqui na aba de anotar, eu poderia na aba anotar estar escolhendo o componente repetitivo. Por exemplo, esse componente que ele é repetitivo, ele pega aquele detalhezinho e faz na sequência. Por exemplo, a telha canal frontal. Eu vou colocar aqui uma telha canal com 35% de inclinação. Vou colocar o texto aqui depois. Mas no corte... entrando num corte, por exemplo, nesse corte 0, eu poderia chegar aqui e estar colocando esse componente de detalhe repetitivo. Por exemplo, aqui, esse componente de detalhe repetitivo eu colocaria bem aqui. Daí ele já mascara, diferente de eu desenhar telinha por telinha por telinha. Aqui é uma mera anotação, não é a geometria tridimensional, então acaba ficando mais levinho e tem um detalhamento necessário aqui. Daí eu voltando ali para a legenda de componentes, eu posso pegar e copiar o texto e depois ajustar aqui, né? Por exemplo, é telhado, telha canal. Opa, cliquei 2 vezes, deleta um deles e assim por diante. Esse aqui seria o detalhe repetitivo. Tem um detalhe repetitivo que eu vou estar comentando, vou voltar aqui para o corte, inclusive, que seria o do isolamento. Só que é a simbologia do isolamento americano, seria o insulation, isolamento. Se eu pegar essa marcação de isolamento, e só vou pedir para não faça com 2 metros, que eu acho que é muito grande, né? Deixa eu só mostrar o que seria isso daqui. Isso aqui é 2 metros. Eu acho que não, né? Eu acho que queria que ele ficasse dentro da parede, por exemplo, com 9 centímetros, é onde fica ali o tijolo. Daí, esse de 9 centímetros eu vou desenhar, por exemplo, aqui, se aqui tiver o isolamento. Daí depois eu posso voltar aqui para a legenda e falar que isso aqui é um isolamento. Eu copiaria texto
Daí aqui eu pegaria e depois editaria. Isso aqui é isolamento. É isolamento. Daí eu saio digitar. Mesma coisa aqui em cima. Agora, também, além de a gente fazer esse detalhe repetitivo e o insulation também, que de certa forma é uma espécie de detalhe repetitivo também, também aqui nos componentes, repara, você pode estar realizando um componente de legenda. É diferente de você digitar CM de componente. Isso aqui é um componente que aparece somente especificamente em legenda. Inclusive, se você tentar fazer na planta no 3D, isso aqui vai estar na cor cinza. Ou seja, se você tentar fazer no 3D ou tentar fazer na planta, ele vai estar cinza, ele não vai estar habilitado. Componente de legenda só funciona na legenda. Então, vamos lá. Componente da legenda, então, que só funciona na legenda, repara que eu posso estar escolhendo todos os componentes que estão dentro do meu projeto, posso ver eles em corte, em planta, dependendo, e eu posso até mesmo, se tem aqui a representação de host, de onde ele está se hospedando, por exemplo, uma porta numa parede, dá para deixar maior ou menor. Então, vamos lá. Por exemplo, uma legenda de porta. Eu tinha aquela porta de entrada única com revestimento, que eu usei bastante. Daí, essa porta aqui, eu posso mostrar ela em floor plan. E o quanto que a paredinha está se estendendo através da porta, eu posso mexer aqui. Por exemplo, tá de 91 centímetros e quebradas. Se fosse 1,5 m, daí repara, é 1,5 m para cá, né, que ele está crescendo. Se eu quisesse ele na frontal, ele é desse jeito, aqui na frontal. Se eu quisesse na back, na posterior, ele estaria, por exemplo, desse jeito. Se eu quisesse, por exemplo, uma outra porta, a porta pivotante, por exemplo. Daí eu vou pegar a porta pivotante, daí a mesma coisa, eu posso colocar ela aqui em vista de vertical na back e colocar ela aqui em planta baixa, ela é desse jeito. E depois eu colocar um texto aqui do lado. Né? Daí eu queria uma porta maior, uma porta aqui, correr kit 440. Daí aqui a parede nem tá abrangendo ela. Então aqui, se era de 440, eu vou colocar uns 5 metros aqui de paredinha. Daí a mesma coisa, ela em planta. E aqui, por exemplo, ela numa frontal. E depois eu colocar o texto aqui do lado. Esses aqui, então, acho que eu pelo menos traria mais pra cá. Desenharia uma caixinha e depois colocaria o texto aqui do lado. Outra coisa, às vezes o pessoal usa para outros elementos também. Vou voltar aqui, é o componente de legenda, onde eu poderia estar aqui colocando, por exemplo, um paisagismo. Eu tenho um monte aqui de arvorezinhas. Eu vou colocar, cadê as vegetações? Planting. Tem um monte de arbusto. Eu vou colocar o arbusto acácia. O arbusto acácia, ele é na planta deste jeito aqui. Daí ele, na frontal, ele é desse outro jeito. E na left right, na esquerda e direita, ele é desse outro jeito de cá. Daí, se eu quisesse fazer também com qualquer outro tipo de peça que você tem aqui dentro, fosse peça sanitária, fosse marcenaria, fosse elementos map, elementos de estrutura também, aquilo que você precisasse, você poderia estar colocando aqui. Por exemplo, também podia até mesmo fazer tabela de parede, né? Por exemplo, parede de 15. Daí tá parede de 15 aqui, ela em planta, se quiser mudar ela em corte também pode. Daí eu vou trocar pela parede de, qual que eu tenho aqui, uma diferente, uma de 40 mármore. Eu vou colocar aqui do lado também. Ele ficou de 91 e quebradinhas porque é o que tava aqui. Repara que a de mármore fica desse jeito e a de 15 é desse outro jeito DK. Se eu colocar no grau de detalhamento alto, eu vejo dessa forma. Se eu colocar no sombreado, ele fica dessa forma. Se eu colocar no baixo, repara que no baixo ele mostra menos gradação de detalhe. Então, é afetado pelo grau de detalhamento e também pela representação gráfica, né? Antes ele estava aqui em Hidden Line e eu coloquei aqui no sombreado, no Shaded. E aqui está no Shaded, mas eu poderia colocar, por exemplo, no Realista. Daí, no modo Realista, ele põe aqui na planta, essa plantinha com essa representação gráfica. Porém, assim que no meu terminar de regenerar, repara que ele põe aqui a aparência da renderização dele. Daí certinho, isso aqui seria a legenda, que serve para fazer, por exemplo, uma importação de CAD de um detalhamento que você já possua, né, que eu usei um exemplo, né, de um diagrama trifilar, né, de elétrica, mas você poderia usar o que você tivesse no AutoCAD, trazer aqui e tá convertendo. Você poderia fazer uma legenda de componentes, é claro que aqui seria pelo menos umas 3, 4 legendas em separado, né? Aqui do detalhe repetitivo, aqui o de esquadrias, um outro de paisagismo e uma outra aqui de paredes, né? Seria, cada uma dessas legendas podia ser uma legenda em separado. E aqui os revestimentos, né, os revestimentos que a gente fez aqui, que foi completamente a gente desenhando aqui com os elementos da aba anotar. Esse arco sobre detalhamentos e anotações, caso você tenha alguma outra dúvida, eu vou pedir para que coloque, né, comente, né, também. Qualquer coisa você pode pausar o vídeo, voltar um pouquinho. Se você quiser utilizar o arquivo, na verdade, dessa série sobre detalhamentos, eu tô deixando um link abaixo também.
e salve seu projeto e a gente se vê na próxima então.